Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Bom dia a todos, como que vocês estão? Nervosos como eu na estreia? Um pouquinho de ansiedade, eu diria, né? Muito bom dia. Se não tiver frio na barriga, a gente não está fazendo um negócio certo. É isso. Bom, mas é isso, galera. Estamos aqui para apresentar o Conexão Justiça, esse programa que vem para trazer clareza no nosso mundo jurídico, com pessoas renomadas ao nosso lado, com pessoas aí que já vêm de uma luta, de uma batalha aí no nosso direito. E a cada dia mais a gente quer trazer isso para a população, né? Interagir, trazer eles um pouco para dentro do direito, né, minha querida professora? Sim. É isso aí. E você, Luana, tá animada para trazer aí o tete a tete com Luana, entrevistar a nossa queridíssima professora, procuradora? Bom dia pessoal, bom dia a todos os ouvintes da Rádio TVI. Gente, primeiramente queria dizer que é um privilégio estar aqui com vocês na pessoa da doutora Maria Cristina, grande professora da nossa faculdade, né? Na pessoa da doutora Emanuela e... como sempre aqui com você, né? Braço direito, doutor Alex. Você sempre foi comigo. Pessoal, tô muito ansiosa, tô muito feliz, principalmente. Eu acho que a gente conseguir fazer um programa bacana, trazer conteúdo bacana, eu acho que faz toda a diferença. E eu queria dar um bom dia especial a todos os ouvintes da rádio, a todos os moradores do Vale do Paraíba, essa carioca que há muito tempo aí conquistou São José. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Doutora Emanuela, quer dar suas saudações de bom dia ao nosso programa? Muito bom dia a vocês, Alex, doutora Maria Cristina, minha colega, a doutora Lu, daqui já é doutora também. Amém. A famosa Legalmente Inspirada. Legalmente Inspirada. Caramba. E muito prazer para mim também estar aqui dividindo com vocês. Então, bom dia também aos ouvintes. Obrigada por me acolher. Pelo sotaque, vocês já perceberam que eu sou baiana. Com muito orgulho, graças a Deus. Olha, e Deus arretado de entender. Trazido o molho e Deus me livre de não ser baiana. Esse programa vai ser arretado. Mas estamos juntos, né? Pra gente trazer para vocês essa linguagem mais popular e do direito de todo mundo, para que as pessoas saibam, diferenciado, de fato, né? Diferenciado. o que eles precisam, o que eles podem ter. É né? isso que a gente quer trazer. É a nossa missão. É a nossa missão. A nossa missão de uma maneira descomplicada aqui, né, doutora? A gente vai tentar falar a linguagem do povão que está em casa, né? Muitas vezes fala juridiquês é o quê? Fica todo mundo com aquele grilinho e tal. Não, esse é o nosso papel. É um tal de datazinha. Perfeito. Então a gente vai trazer conteúdo para vocês, vai pegar temas de lei, vai trazer leis que estão sendo aprovadas no Senado, os benefícios que vai trazer para vocês ou não. Aí vocês vão discutir. E vocês também vão poder entrar diretamente com a gente, conversar, participar. Por ser o primeiro programa, a gente está mais destravando, né, doutores? Nos próximos a gente já vai ficar mais soltinho, vai ter torta na cara, eu vou vir de Chapolin Colorado. Professora, quer dar saudação para todos? Vamos lá. Bom dia a todos. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Alex, né, esse aluno dileto, querido, Luana, professora Emanuela. Assim, é uma honra estar aqui e eu acho muito interessante a gente aproximar o direito da sociedade. A semana passada eu dizia aos meus alunos que a maior dificuldade que nós temos é de informar a população dos direitos que ela tem.
e ela fica sem saber o que fazer diante das dificuldades que ela encontra. É verdade. Então, se a gente tem um canal que consegue levar isso à população, a gente tem que prestigiar. Então, eu desejo boa sorte, eu tenho certeza que é um projeto que vai dar muitos frutos e bons frutos. Muito obrigada, bola, viu? Show de Muito bola, obrigada. que da hora, Obrigada tá a você. vendo? Isso que é bom, vindo de quem tá vindo, uma semideusa aqui no E nessa assim, terra, né? E eu acho que faz muito sentido o que a doutora falou, porque assim, eu sempre trago o direito, né, no meu canal como uma mulher e mãe periférica. E se vocês dissessem para a Luana de 10 anos atrás que hoje eu estaria aqui trazendo direito para as pessoas de uma forma mais coletiva, de uma forma mais inclusiva, eu diria, eu não acreditaria nesse sonho. Então, eu acho que, assim, se pessoas da onde eu venho, né, da onde eu vim, se elas tivessem mais acesso ao que o direito, né, influencia diretamente, né, na vida delas. Se a gente compra um house, a gente está exercendo direito. Se você está fazendo uma matrícula de um filho na escola, você está exercendo direito. Se você está tentando uma assistência, né, do Estado, por exemplo, como um Bolsa Família, ou se você quer um auxílio como o BPC Loas ou uma aposentadoria, a gente está exercendo direito. E eu acho que essa necessidade, ela se faz cada dia mais importante de trazer o direito para a sociedade, mas não de uma forma como a gente leva nos tribunais, né, como vem nas teorias, que também não, né, não tiram a sua importância, sim, claro. Mas a sociedade, o povo em si, ele precisa ter acesso a que isso influencia na vida deles e no que eles podem conseguir mudar e transformar as vidas deles, assim como eu tenho a cada dia descoberto e transformado minha vida. Então, assim, é um grande privilégio ouvir isso de quem já está no topo, porque isso motiva e inspira pessoas como eu e como o Alex, que Perfeito, trazemos toda essa perfeito. força periférica. Falou E tudo, eu doutora. digo mais a vocês dois, para acrescentar, Lu, e acrescentar também o que a doutora falou. Nós temos no direito a obrigação de ter a função social. Nós temos a função social como advogados. Então, assim, a quem está se formando, aos alunos, a gente tem, né, projetos de fazer trabalhos sociais. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque quando a gente leva o direito para o povo, a gente entende que a carência maior, às vezes, não é apenas financeira, é de informação. Né? Então, a gente sabe que hoje a coisa já está muito mais debatida, a gente tem novelas, a gente tem a própria imprensa, mas ainda existe a necessidade do advogado calçar a sandalinha dele e ir na comunidade. Né? Então, vocês que estão chegando, saibam que isso é de extrema importância e isso aquece o coração de uma forma que a gente não consegue explicar. Legal, Né, legal. doutora? E também agradecer, né, nosso Ferreira Leite, o grande apresentador, o ícone, para mim é um dos melhores da atualidade agora aí, que eu acompanho o programa dele, e a Rádio TVI, que abriu as portas pra gente, né? Sempre de bate-pronto, tá aqui, tá à disposição para vocês, estudantes, se vocês quiserem fazer um programa. Pensei bem, fechamos um programa bacana, graças a eles aí também. Agradecer a todos, tá? Todos da Rádio TV Imprensa. Bom, vamos começar o programa? Vamos começar. Não Sem começou mais ainda, não? delongas? Já Não começou, começou. já Lógico começou. que não, tem muito mais. Uma tem hora muito dessa, mais. você com pegadinha? O quê? Vai começar agora justamente com a doutora. Comigo? Opa, eu quero saber o que tem de bom pra gente. O que a senhora tem para trazer aí o pessoal que está em casa? Muita gente acordou cedo para querer saber o que está tramitando ali, se tem alguma coisinha para cá, uma coisinha para lá. Vamos Pois tentar? então isso fica aí? comigo, porque hoje eu já tenho uma novidade importante para a gente trazer aqui, que é a Lei 15.373, que foi aprovada agora no dia 31 de março, na última terça-feira, que se trata da ampliação da lei da paternidade, da licença paternidade e do salário paternidade, que estão tentando equiparar o salário maternidade. Já ouviu falar, Alex? Eu ouvi meio por cima, doutora. Confesso que eu andei estudando, que vai aumentar, né, o tempo da... Já foi aprovada, já está sendo regulamentada e passa a valer a partir de 2027. Então, a gente vai ampliar de 5 anos, que já é legal, porque a professora que é constitucionalista, ela sabe que a gente já tinha essa previsão na Constituição da ampliação da lei da paternidade, mas que nunca foi efetivada. E aí o STF meio que puxou a orelha aí dos congressistas e falou, a gente está na hora de regulamentar. Por quê? Porque a gente passou a ter uma demanda muito grande de pais e a gente tem hoje uma relação familiar mais mosaico. Deixa eu explicar às pessoas. Mosaico é como
aquele conjunto de fotografias, Sim, sim. de peças que se encaixam, mas que não são lineares. O que a gente está falando de famílias mosaicos? A gente está falando de pais, às vezes, homoafetivos, a gente está falando de pais solo, a gente está falando da família que não é mais aquela família caricata de 20, 30 anos atrás, que já existiam de outras formas, mas que a gente nunca aceitou, né? Em regra, o direito nunca impôs essa citação. Entendi. Né? Bom, E que hoje eles precisam exercer esse direito também de estar mais perto dos filhos. Perfeito. Né? O que a gente ganha com isso, Alex? A gente sai da seguinte forma, a gente muda um pouco a configuração da responsabilidade apenas da mãe e também a gente traz o pai para uma relação mais afetiva da criança. A gente passa a entender no melhor direito da criança de outra forma. Esses pais, eles vão poder estar mais tempo ao lado dos filhos, ao lado da mãe, certo. Né? Para além da questão de terem garantido o direito de continuarem sendo beneficiados financeiramente. Só, meu caro Alex, meu caro amigo, ouvinte, é que a gente já tinha um projeto que já estava em funcionamento, que é pelo programa Empresa Cidadã. Algumas empresas elas já aderiam a esse programa para ter isenção fiscal. E alguns pais já tinham esse benefício de 20 dias, né? O que vai mudar, então? Que muda... Você dá só um ateno para mim, porque a gente costuma fazer uma descomplicação. Descomplique, tá? descomplique, Vamos lá, pode porque descomplicar. daí a gente vai cortando a doutora. Me perdoa que vai fugir do raciocínio. Descomplique. Mas o nosso programa é isso mesmo. Tá é tudo para certo. Dona Maria, Dona José, Dona Eu tô falando Joaquina, juridiquês, é isso que eu tô entendendo. Vamos lá, vamos por parte, doutora. Vamos por O que partes. vai beneficiar o cidadão, o pai, a mãe que está lá em casa? Por exemplo, Dona Maria, a senhora que está sentada aí, está lavando roupa, ou está trabalhando em uma empresa, porque, né? Se acalme que você não nasceu de 5 meses. Tenha paciência, que eu vou chegar lá. Corta essa partinha para ir picando. Vamos picando, vamos lá. O que é a licença paternidade? A gente tem hoje a licença maternidade, que beneficia as mães que ganham pelo CLT, que tem aquele emprego formal, carteira assinada. Quanto Né? tempo que ela tem direito? A mãe geralmente ela tem 120 dias, não é isso, doutora? 120 dias, perfeito. Então você que está em casa é mãe. Mas isso aí já está firmado, já tá está previsto. tudo Então, certo. você que está em casa é mãe, você pode. O pai, 120 que é o dias. nosso assunto hoje, porque depois a gente vem com o assunto da mãe, que se a gente falar tudo hoje, você não vai falar. Tá, o pai tem quantos dias? O pai tem 5 dias até agora, garantido 5 dias. Perfeito. O pai que é vinculado a alguma empresa, que tem carteira assinada. 5 dias. Tá? Hoje, quando a gente regulamenta isso e que existe na legislação o direito dos 20 dias, a grande mudança é que aquele pai que não tem carteira assinada, que é autônomo, que é mototaxista, que é motorista de aplicativo, né? Ou que é vendedor autônomo, que não tem uma carteira assinada, Certo. ele também vai ter direito desde que ele contribua com o INSS, faz lá pelo MEI, fazendo a aplicação, fazendo os pagamentos Tá. Então dos impostos, vamos colocar nasceu o assim, gurizinho da ali, contribuição. nasceu a princesinha, o pai, que é autônomo, que tem o registro no MEI, paga o INSS, contribui com o INSS, ele tem direito A partir de agora, ele vai ter direito, além dos 5 dias, de até 20 dias, só que vamos por partes, como você por gostou 5, de falar. Isso, por 5 Hoje, dias. esses 20 dias, eles não vão acontecer de modo automático. Tá. Então, a partir de 1º de janeiro de 2027, vai ser ampliado Ano que vem? de 5 para 10 dias. Ah, entendi. Em 2028, de 10 para 15 dias. Olha que legal, E hein? em 2029, em janeiro de 2029, de 15 para 20 dias. Aí vamos para outra parte bacana. Como ficam aquelas empresas que já tinham aderido a esses 20 dias? É que esses pais que já tinham esse direito pela empresa, A empresa. algumas, por deixa eu ela- explicar do início, então. Quando existiu essa proposta, que já é uma coisa muito, muito antiga, lá de 30 anos que tem se exigido essa coisa, e a sociedade vai moldando o direito, a partir da necessidade que as pessoas começam a ter, os pais começam a precisar ficar sozinhos em casa, a mãe faleceu, a mãe está doente, e aí começa a existir a necessidade do pai ficar em casa, a necessidade do povo é que faz a lei. Sim. Vamos lembrar que o negócio é inverso, tá? Então, quando começa a existir um apelo social muito grande, a sociedade precisa de resolução, aí começa-se a cutucar lá os legisladores e dizer, olha, tá na hora de fazer uma alteração aqui na nossa legislação para beneficiar o nosso povo. Então, antes de tudo, já existiam aqueles processos que às vezes buscavam advogado para tentar aumentar a garantia de ficar em casa recebendo o salário dele, poder prestar assistência para a família.
E agora, a gente não precisa mais tanto do judiciário a partir desse momento. Porque quando se configura, que se garante que existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Perfeito, claro. Nesse meio tempo, né, no meio desse alvoroço todo, veio o programa Empresa Cidadã, que é um programa que fala para a empresa que adere a ele o seguinte: olha, seu empresário, se o senhor aderir à nossa proposta de dar ao pai um salário, 20 dias aqui de licença paternidade, que eles já estão tentando igualar com a maternidade, garantindo o direito da criança de ter um convívio maior, garantindo à mãe também um apoio do pai, garantindo a paternidade responsável, que a gente precisa falar sobre isso depois com mais afinco, né, com mais garantia, com mais certeza. Eu te dou aqui uma isenção no imposto de renda. Então, as empresas que tinham aderido a esses programas, e hoje a gente já tem um bom número de empresas que já aderiram, elas davam a esses pais 20 dias e tinham benefícios fiscais. Hoje, a gente não vai só atingir esses pais que trabalham nessas empresas que dão esses benefícios. Sim. Hoje, a gente vai atingir todos os pais que trabalham e que estejam contribuindo, E incluindo os que não têm E carteira essas de trabalho. empresas, será se vão continuar recebendo benefício por isso, porque vai virar lei? Então, a gente vai ter o seguinte agora. Essas empresas elas vão poder continuar prestando, garantindo esse benefício a esses pais. E quem tinha 20 dias pela empresa vai poder somar. Esses vão passar de 20 dias da empresa mais 20 dias da legislação. Olha que bacana. Olha, né? E a empresa vai continuar tendo os benefícios dela. 40 dias, 40 dias. E pode somar as férias. Tá? Então vai lá, tira férias, combina para já ser no período de férias, já planeja aí o parto. Que legal, né? Poder ficar com a criança em casa, nasce o seu bebezinho. Você tinha 5 dias, agora 40 dias. 40, até 40 dias. E a gente empresa já tiver né? uma empresa que já tenha aderido. E assim, vale lembrar que, como a doutora disse, né, bem mencionou, já havia previsão na Constituição para mudança dessa lei há algum tempo, um bom tempo, e que foi um puxão de orelha do próprio STF, que, né, fez a ADO 20, aonde eles trouxeram essa pressão judicial para o Congresso legislar, vendo a necessidade disso. E isso faz com que o nosso país, com que o Brasil, ele encaminhe em conjunto, né, com a progressão desses 20 dias, com países que já estão na Organização de Crescimento e Desenvolvimento Econômico da OCDE, europeus já tem que muito são Suécia, isso. Noruega. Então, assim, isso vale lembrar que nós, enquanto humanidade, estamos caminhando, né, para uma evolução, porque sempre foi a responsabilidade para a mãe. E a gente entende, enquanto 3 mulheres aqui, né, somos maioria na bancada, que para a gente sobrecarrega, para a mãe, para a mulher é difícil. O puerpério, por exemplo, é um período muito desafiador para a mulher. Então, assim, se faz muito necessário a presença do pai, porque assim, a gente vem de uma sociedade onde a maioria dos pais eles não são presentes. E quando você tem um pai presente ali, que tem uma lei que resguarde ele, para que isso resguarde não só a mulher, a família e a criança, isso é um puta de um desenvolvimento, né? Grande desenvolvimento. É um puta evolução. Detalhe, Lu, e Alex e professora, esses pais, eles não podem de modo algum trabalhar durante esse período. Tá? Aí, assim, pode ocorrer a suspensão do benefício. Vou fazer um bico ali, já que eu tô em casa. Já vai derrubar o benefício. Aí eu já não sei, eu sou mais povão, porque às vezes não tem como, doutor. Você vê lá, eu sei que é benefício, mas eu acho... Mas porque aí, esse programa também é povão. Mas aí ela perde o seu interesse, a eficácia. Mas eu tô falando aqui, ó, de piadinha. Não, mas eu vou ser contra você. você. Tem um piso pra sentar da Dona Maria ganhar um cenzão. Vamos conversar o seguinte, você tá aqui, você é minoria. Você é bendito seja entre as mulheres, mas você é minoria, tá? Porque deixa eu te falar, qual é o principal objetivo dessa lei? É que o pai seja participativo na vida do filho. Perfeito. Não é justo que a mãe fique apenas com essa responsabilidade. Tá? A gente fala muito da questão financeira e todo pai acha, ou 95% do que a gente vê por aí, né? Desses pais que só fizeram que o valor da pensão ele é feito para pagar o cabeleireiro da mãe, mas a gente tem, por outro lado, uma necessidade efetiva da mãe de que a paternidade seja exercida
como apoio. Então, mas a Na questão verdade, não é nem Até apoio, porque Alex, isso é bom como pro obrigação. filho. Então, mas a Até questão porque do isso é bom para bico- criança. Esse né? é um direito questão da Não é um criança. benefício para a mãe nem para o pai. Não. Vale lembrar, isso não é benefício de pai nem de mãe. Esse é uma garantia Isso da é um criança. direito e uma garantia fundamental da criança. Porque a criança precisa, Ótimo. para ela se desenvolver de pai e de mãe. Quanto mais estrutura, melhor a base dessa criança. É a mesma coisa que você construir uma casa a partir do teto. Embora uma vez que vente, se ela não tiver alicerce, ela vai ao chão. E assim é o ser humano. A gente precisa entender que, por exemplo, até a doutora pode me falar melhor sobre isso em relação à própria política pública. Por quê? Porque se a gente consegue trabalhar a criança dentro da base... Qual é o adulto que a gente coloca, né, na sociedade? É um adulto mais bem formado, um adulto que foi amado, que teve uma estrutura familiar, e eu acho e acredito veementemente que isso faz todo sentido e toda a diferença para quem trabalha e atua nessas Perfeito. causas. Lembrando que hoje a gente tem um apelo muito grande da paternidade Tá, responsável. mas o que eu quis dizer, veja bem, que eu quis dizer para vocês que acabam, tipo, indo desvinculando, tipo, não, mas tem que ser presente. Calma, doutora. O bico é ele colocar um piso na Dona Maria e voltar com mais um leitinho para criança. Não estou falando que ele vai ficar das 9, saiu de trabalhar, não. Ele vai ter ali o princípio afetivo. O que eu estou levando é a realidade do cidadão. Que muito cidadão tem uma criança em casa e precisa tirar um dinheiro. Saiu de estar de férias, eu concordo. Não é que ele Mas vai você passar... sabe que ele Calma, vai ter o deixa eu salário só paternidade, passar. que é a Perfeito. base de tudo que ele recebe, Mas a né? gente somos brasileiros, vivemos. Tem muita gente que vive com um salário de fábrica, não dá para sustentar em casa. Acabou de nascer uma criança, tem um bebê, precisa de fralda, precisa de leite. Tá lá, tô brincando, tô fazendo meu papel, chacoalhando, ajudando a Dona Josefa, Dona Maria. De repente, dá para você sentar uma pia para mim? Cara, isso eu tô falando que esse programa em particular, é de todos. Principalmente da população carente, que é essa realidade. Não tô falando que ele Sim, vai eu entendo. abandonar, não. Eu entendo, mas a assim, gente está aqui para fiscalizar, viu? Não, perfeito. O pai Aí- que vai largar o aí neném, vai estamos aproveitar para o dinheirinho lado- do salário Não, e ir para perfeito, jogar o doutora. baba dele, a gente vai Mas puxar a vamos orelha. falar a linguagem do povo. Povão, tamo junto, isso é Brasil. Não adianta, nós não para, a gente tá lá, tá fazendo o papel, mas somos pais. E os pais, de verdade, honrados, mantêm o sustento dentro de casa, além de ser presente. Isso é Brasil. Vambora, doutora, traz mais pra nós. Mais uma? Vamos Opa! falar de mais uma então. A gente está com um projeto de lei tramitando já no Senado, que foi para o Senado semana passada, que é a pensão pelo Pix. Já que a gente está falando de criança, está falando de pai. Pensão. Vamos falar de pensão alimentícia. É. E a gente não é só colocar o filho no mundo. Certo. A gente precisa de pais participativos e a gente não precisa só de dinheiro. É por isso que eu te falei que, voltando atrás, a licença paternidade, ela é para efetivamente o pai também participar da vida afetiva e da construção do filho. Né? Tanto que a gente está tendo aí uma reviravolta imensa no judiciário, né, na justiça nos últimos tempos, a respeito da questão da indenização pela falta de afeto. Né? Alguns filhos têm entrado na justiça pedindo indenização dos pais pela ausência deles na construção dessas Nem sempre é dessas dinheiro, pessoas. né? Então, né, nem sempre é dinheiro. E dinheiro a gente vai lá, precisa, é Claro, necessário, dever. mas a mãe se desdobra, dá um jeitinho, tem às vezes a família materna, ou às vezes até a família paterna, né, um amigo, um vizinho, enfim, se dá um jeito. Né, onde, na nossa realidade brasileira, infelizmente, a gente sabe que é assim que funciona, mas onde come um, come 10 às vezes. Né? Sim. Então vai dando um jeito. O problema é que nem sempre é só a respeito do dinheiro. Às vezes é a respeito também da afetividade, né? Do carinho, da atenção, do tempo, né? Do tempo de qualidade, porque a gente sabe que precisa trabalhar. Mas ali 5 minutos que o pai tira para ir numa festinha de escola, você não sabe como você conquista seu filho. É verdade. Né? E a mãe, porque às vezes, quantas mães precisam ir para reuniões sozinhas de escola? E eu tô falando de escolas públicas, tá? Não tô falando de escola particular. E é responsabilidade Ou uma da festinha, educação, uma né? festinha de Dia dos Pais ou Dia das Mães, e a mãe tem que estar lá sozinha. E isso é um vazio que a gente não pode mensurar, porque só quem vive sente. Certo, Né? perfeito. Então, o Pix, né, a partir de agora, está se trabalhando e se pensando nessa possibilidade do Pix ser mais uma forma de desconto para garantir os alimentos dos filhos. Já está valendo? Não, não está valendo. Ainda está sendo analisado, ainda está sendo projetado, pensando da melhor forma de fazer. Mas, até porque hoje a gente tem, quando a gente fala de leis de alimentos, a gente tem o direito, às vezes, desse alimento ser descontado direto no contra-cheque do pai, quando o pai trabalha. Mas a gente não consegue alcançar aquele trabalhador informal, o mesmo que está sendo beneficiado pela licença paternidade hoje. Né? Perfeito. Doutora, uma polêmica.
polêmica. A gente é assim. Tantas leis para cobrança dos alimentos, tanta lei para com PIX, com dinheiro, com tudo. Por que não criar uma lei daquele pai que não tem a renda, não consegue ter renda, prestar serviço à comunidade e isso transmitir em torno de pensão para a criança? Tipo, dar uma ajuda. Uma ajuda governamental, você quer dizer? Isso, por exemplo, tem muitos pais aí, eu sei que tem muitos, mas tem muitos que não têm condição de pagar e corre atrás de um bico, corre atrás disso, pega lá. Mas mesmo assim fica difícil, porque às vezes é 2, 3, 4 filhos, né? Porque a gente sabe que a nossa sociedade, infelizmente, tá bem... Então, assim, poxa, em vez de... tem lei para PIX, eu acho legal, super, um meio de cobrança. Mas quem não tiver, como que a gente poderia incluir esses pagamentos? Alex, eu vou te dar uma resposta que talvez ajudar, você não goste de ouvir, mas a gente vai ter que falar com a sociedade. Você está falando com o público masculino e eu estou falando com o público feminino. Eu te garanto que ele tem. Eu te garanto que ele consegue, porque o pai não passa fome. Se ele não passa fome, se ele fosse a mãe, com certeza ele daria um jeito de dar comida da filha. E o pai, ele tem que fazer o mesmo esforço. Perfeito. E a gente vê 300 mil homens, às vezes, fazendo papel de flanelinha, ou trabalhando em semáforo, ou trocando o almoço pela janta, mas ele não deixa o filho passar necessidade. Então, eu não estou falando, quando a gente fala sobre salário, sobre alimentos, a gente não necessariamente está falando de um valor exorbitante. Não podemos esquecer que a gente tem na lei de alimentos a proporcionalidade, que é quanto você deve, quanto cada um pode, a necessidade, que é quanto de fato a criança precisa, e a possibilidade, que é quanto o pai pode pagar. Sim. Então, a gente não está falando de botar a corda no pescoço. Um pai que tem 3, 4 filhos, ele vai ter uma pensão alimentícia equivalente ao que ele pode pagar. E eu te garanto que ele pode, porque se ele pode sair para tomar uma cerveja, o dinheiro da cerveja, de 4 cervejas que ele toma no final de semana, pode ser revertido para o leite do filho dele. Então, me desculpe, eu peço desculpa a você, aos ouvintes homens, uma réplica, mas eu somos no direito. Então, mas eu acho que sim, eu acho que com certeza. Eu preciso trazer essa realidade. Perfeito. A gente tem que sair dessa ideia de que o governo tem que ser assistencialista o tempo inteiro. A gente está vivendo num país em que as pessoas hoje, algumas, e óbvio que eu tenho o meu entendimento político que eu não vou trazer para aqui, eu acho que a gente precisa ainda ter uma política assistencialista, mas eu acho que tudo que é demais sobra. E a gente hoje tem uma mania absurda de jogar tudo nas costas do governo. Tá? E quando a gente traz a referência, como a colega nobríssima Luana trouxe, de países, né, estrangeiros, de países principalmente no lado europeu, a gente está falando de pessoas que batalham para fazer o país crescer. Tá. Eu entendi perfeitamente e eu agradeço, e é isso que eu quero. Quando eu me propus a fazer o programa, é isso. É de frente expondo opiniões. O pessoal que está em casa sentaria na roda de conversa para debater. Uma com opiniões divergentes ou não. Claro. Como eu falo para a doutora, eu volto a repetir. O que eu apresentei aqui foi uma maneira de abordar realmente. Eu concordo com a senhora que o pai vai atrás do alimento. Mas também existe desemprego. Existe dificuldade no nosso país. Então, assim, nem todo mundo consegue, nem todo mundo pega a latinha, pega, mas hoje em dia, pra você achar uma latinha na rua, é a coisa mais difícil que tem. Então, o que eu quero dizer, assim, não é colocar nas costas do governo, mais uma vez, doutora. O que eu tô falando é se podia implementar, sabe, como ajuda um cidadão esse pai, para fazer um programa, não vai dar o dinheiro para ele, não foi isso que eu falei de primeiro, mas sim abrir umas portas para ele. Um incentivo, talvez, fiscal a uma empresa. Um incentivo, sim, talvez, sim. É isso que eu quis dizer. Sim, tá? Então, assim, eu entendo o que a senhora fala, que nem a senhora separou lá do masculino, lá, ótimo. Perfeito, mas eu não vejo isso. O que eu vejo é a senhora trazendo uma lei e eu tentando colocar outro tipo de argumento, por exemplo, é porque eu sempre pensei nisso. Uhum. Falei, cara, o cara corre atrás, o cara carpe um lote, faz o que for, mas tá difícil sim, é realidade. E a mãe que tem 10 filhos, que tem em casa, não pode trabalhar se não for levar o filho junto? Como é que ela consegue alimentar o filho dela? Olha só, veja bem que eu tô falando A gente tá num fight aqui, mas a gente é amigável, é um fight amigável, é um fight de crescimento. Bom, não podemos continuar mais, mas vai ter esse retorno. Semana que vem tem mais, nesse mesmo horário. Mas veja bem, agora temos o horário, temos a doutora Luana, temos a professora Cristina, mas foi muito bom mesmo, gostei, é isso que eu quero, é isso que tem que ser.
toma lá da cá, Toma lá daqui a da pouco cá. vai vir para cá, daqui a pouco a Luana vai entrar com a professora vai trazer o conhecimento dela, no outro dia vai ter o esporte, e se falar do meu tricolor, eu vou ficar louco da vida com o Tarcísio também. E é isso, tem que ser espontâneo, Muito tem que bem. ser realidade. Eu não sou profissional da rádio, Luana não é profissional da rádio. Professora também, eu acho que não, né, professora? Não, imagina. Não, né, então? Não, aqui Você tem uma certa Eu tenho um experiência. pezinho Então, no jornalismo. Pezinho? Por isso que o nosso programa é diferenciado, por isso que a gente ganhou a estrutura, a gente ganhou a audiência. Eu tenho porque uma a gente honra é ser de ter humano. trabalhado com 16 anos É, no a jornalismo. gente Sou é- muito feliz com isso e poder agregar com vocês e com o público. Então, vamos deixar o canal aberto para quem tiver dúvidas, né, Alex? Vai Porque, abrir, vai semana que vem conversar. a gente vai trazer mais notícias. Certeza. A gente pode trazer também o que Durante eles a querem semana ouvir. também. Né? Então, A durante a verdade, semana. esse programa é para eles, doutora. A gente Isso. só não conseguiu espelhar o WhatsApp ainda, mas no próximo vocês entram, vocês dão opinião, vocês falam. Fala, Alex, fica quieto. Ótimo, vocês mandam, cara. Tamo junto, é isso que eu quero. Vou trazer faculdade de um lado, faculdade do outro, time de futebol de um lado, time de futebol do outro. E é isso que eu quero. Eu quero que seja uma roda de conversas, uma roda de amigos, opiniões de um lado, opiniões de outro, até chegar no consenso. Isso é politicagem, isso é Brasil. Né? Um ajudando o outro, um ouvindo o outro. Ah, eu não gosto, beleza, mas sai daqui, vamos tomar um café, dar um abraço. Ah, e acabou. já era! Sair daqui acaba tudo isso aqui. Entendeu? E bola pra frente. E aí, vamos chamar o comercial agora, senão a gente não fatura. Traz pra nós então os plim, 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 plim. Proteja o que é mais valioso para você com a Sanja Seguros. Oferecemos seguros residenciais completos que cuidam do seu lar e de tudo que você ama. Se precisar de segurança nas estradas, nossos seguros automotivos são a escolha perfeita para manter o seu carro protegido. E para os amantes das bicicletas, temos seguro tanto para bikes convencionais quanto para as elétricas. E não se esqueça do seu fiel companheiro com os nossos seguros PET. A gente garante cuidado e proteção para os seus bichinhos de estimação. Conte com a Sanja Seguros para ter a tranquilidade que você merece, tendo à sua disposição as melhores seguradoras do mercado. Voltamos! Estamos de volta. Galera, é isso aí. Não se assuste não, tem muito mais ainda pela frente. E que vamos fazer agora? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu acho que eu já vou colocar essa entrevista aí que eu tô louco pra escutar, hein? Ah, essa doutora Luana. Tá preparada, professora? Estou. Tá? Tem certeza? Olha que essa Acredito doutora que sim, Luana né, tá Luana? cheia de Pronta. surpresa. Minha nossa, eu tô louco pra escutar. Bom, Vamos lá? Tete a tete com Luana? Essa parte eu vou ler porque, assim, é tão grande que eu não quero esquecer de nenhum pedaço, tá? Pelo amor de Deus, Então Luana. deixa eu apresentar quem que é ela para vocês entenderem, né, o porquê que a gente está aqui tão privilegiado, tão honrado de recebê-la. Ah, 1 hora. Professora doutora Maria Cristina Vitoriano Martins Pena. Ela é professora universitária, procuradora municipal por 30 anos, especialista em direito constitucional, uma área que eu muito gosto, mestre em direitos sociais e coletivos, doutoranda em cidadania e direitos sociais. Uma das vozes aí fundamentais no direito aí para a sociedade e no mundo, né? Professora, vamos lá, me fala uma coisa. Eu queria entender um pouquinho, não pela doutora agora, mas pela mulher, Maria Cristina. Da onde saiu o ímpeto do direito e da onde a escolha pelo constitucional, pelo fundamental e pelas políticas públicas, cidadania? Me fala um pouquinho quem que é, da onde que veio todo esse ímpeto, toda essa força para a doutora chegar onde está hoje. Olha, quando eu fiz o colegial, eu estava no último ano, eu ainda não havia decidido o que eu ia fazer. E, assim, naquela época, houve uma rebelião na cadeia de Jacareí. E um advogado, Franz, que eu conhecia,
Ele entrou na cadeia porque ele era da PAC, ele trabalhava com os presos, ele entrou na cadeia e ele foi morto lá dentro. E aquilo mexeu demais comigo, porque eu falei, meu Deus do céu, que profissão é essa? Que o Franz deu a vida dele por essa profissão. Aquilo, assim, me impactou muito. E a partir dali eu comecei a considerar em fazer direito, porque eu ainda, assim, na verdade, eu acho que eu tendia muito para medicina, sabe? Uhum. E a partir dali eu falei, não, eu vou fazer direito. E foi. Aí comecei a prestar vestibular, passei em Mogi e fui fazer lá. E assim, e fui me apaixonando pelas matérias, né? E até a época o pessoal dizia, por que você não vai para a área de direito penal, né? Você sai tão bem, mas não. O direito constitucional sempre foi, assim, uma paixão mesmo, né? E a época não era a Constituição de 88. Eu me formei em 85. Olha, que grande curiosidade. Esse ano... Estava nascendo, professor, 85. Ela é mais velha que a Constituição, inclusive, exatamente. na formação. E isso é ótimo, porque você pegou toda essa mudança, né? Então, quando eu me formei, a gente não falava numa nova Constituição, porque a Constituinte é de 86, 87, né? Eles começaram a se movimentar. Uhum. Então, a gente teve que estudar para conhecer a nova Constituição. E quando ela veio, como a gente estava num regime militar, a gente estava num regime difícil. Sim. Quando ela veio, ela trouxe uma esperança muito grande, né? Então, as pessoas, a gente que era da área do direito, ficou muito entusiasmado com aquilo tudo. Então, foi muito interessante essa nova Constituição. E ela veio com um direito muito latente, ela é muito generosa em direitos, né? Sim. E mais ainda, eu me apaixonei. E aí, eu fui me especializar em direito constitucional. À época, eu fiz uma especialização lá na Escola Superior de Direito Constitucional. Aí, fiz o meu mestrado, né? E agora, estou fazendo o meu doutorado. E aí, quando eu fiz o mestrado, eu fui para a área das minorias, me encantei também, né? E meu primeiro nicho foi indígenas e quilombolas, por conta da minha ancestralidade, né? E agora, no doutorado, eu estou com minorias também, mas estou tratando daquelas que não têm saneamento básico. E é isso. Olha, muito bacana. E assim, eu fico muito feliz de saber. Eu sou do Rio de Janeiro, né, por nascença, mas eu brinco com todo mundo que eu não sou mais carioca, eu sou a pessoa mais brasileira que tem aqui. E é muito legal saber disso, porque assim, lá da onde eu nasci, no Rio, as pessoas acham que não, as pessoas conhecem a cidade maravilhosa, né? Mas elas não conhecem o que está por trás de toda aquela maravilhosidade que é o Rio de Janeiro. E hoje, em 2026, tá, gente? A gente ainda tem favelas que não têm saneamento básico, que pessoas que não têm acesso à cultura, acesso à educação, quem dirá falar em lazer. Né? Então, assim, eu fico muito feliz e privilegiada de entrevistar uma pessoa como a doutora, porque eu vejo que, eu acho que para vocês ainda foi mais difícil esse embate, porque hoje a gente vem numa sociedade que ela já entende mais, né, sobre políticas públicas, sim, que ela já tem mais esse interesse, e ali foi, na verdade, assim, um marco, né? 5 de outubro de 1988, assinado por uma caneta dourada e um papel amarelo, sim, por José Sarney. Então, assim, eu sou apaixonada pelo direito constitucional. Eu tenho uma leve tendência, né, a ir para o penal, então assim, eu super entendo o que a senhora colocou. E eu vejo assim que na verdade a Constituição ela se faz muito necessária e as pessoas não têm a noção, né, dos primeiros 5 artigos ali, os direitos que estão previstos em lei que muitas vezes não somos assistidos. Sim. Agora eu pergunto para a doutora, com o Brasil de quando a doutora se formou e o Brasil de agora, qual é o maior ponto que ainda precisa evoluir, que a doutora não viu evolução, e o que você acha que o povo, como sociedade, precisa vir a ter conhecimento e cobrar, né, de seus representantes num Estado democrático de direito? Eu acho que hoje a nossa maior dificuldade é dar concretude à Constituição Federal. O poder público, ele muitas vezes não consegue
essa concretude por conta de uma série de dificuldades que ele enfrenta, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu trabalhei 30 anos no serviço público e também não é bem assim, eles não querem fazer. Existe uma série de dificuldades de orçamento, mas existe também a má gestão, existe sim, existe o descaso, é lógico, existe em todo lugar. E a gente não consegue dar concretude. Quando, por exemplo, um posto de saúde funciona, sabe? Quando ele atende, quando uma escola funciona, quando você tem acesso à justiça, quando o saneamento chega onde ele precisa, você tem concretude da Constituição. Você alia a letra da lei ao seu dia a dia. Então, quando você conseguir fazer com que a Constituição esteja no seu dia a dia, aí sim, você conseguiu unir aquilo que o legislador constituinte queria, que é dar concretude àqueles artigos. Mas, infelizmente, a população não tem conhecimento até do mínimo. Sim. Por exemplo, que a gente tem direito à educação, que a gente tem direito à saúde, à previdência, a direito do consumidor, enfim, há direitos que são básicos, entendeu? Sim. E outro dia eu dizia isso aos alunos, onde mais vocês ouvem falar disso se não é na faculdade de Direito? É verdade. Né? Então, E assim, até um comentário bom que você fez, eu lembro até hoje, eu nunca vou me esquecer, do meu primeiro semestre, meu primeiro dia de aula com o professor Luiz Diogo Sanches também. Um abraço, um cara aí que eu acho que é um mestre aí no direito. Esperamos ele aqui também, né, Lulu? E assim, eu lembro até hoje o meu primeiro dia de aula de fundamentos históricos, de jurídicos e do direito. E a aula que a gente teve com esse cara em questão de história e de entender aonde a lei chegou, desde das primeiras civilizações, Grécia, Roma, das polis, e de como que isso influencia a nós no dia de hoje como um país colonizado por europeus. Sim. Então, assim, é de uma profundidade tamanha que eu, por exemplo, que estudei em escola pública a minha vida inteira, eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu acho que se faz necessário trazer isso para as comunidades carentes, para o povo, para eles entenderem, né, o que pode mudar. E isso diz tudo. Por exemplo, a gente vai trazer um assunto aí muito atual. Taxação do PIX. O que a lei disse, por exemplo, hoje sai uma taxação do PIX? Doutora, a Constituição, ela permite que isso seja, por exemplo, agora? Isso não? Vamos dar uma relaxada na população, de acordo com as leis, e entender e explicar para eles que se isso vir a acontecer, existe um tempo para não se preocuparem. Então, assim, na atualidade hoje, eu falei do PIX, mas se a doutora quiser trazer algum outro ponto que é mais atualidade e que as pessoas podem vir a ter conhecimento e não se desesperarem. Na verdade, as informações, elas chegam de maneira muito rápidas hoje, por conta até mesmo das redes sociais, por conta de tudo que a gente vê hoje em tecnologia, né? Mas essa informação, ela chega pela metade. Então, a população continua desinformada. Sim. Não é? Sim. Então, você tem, por exemplo, o anúncio de que o presidente da República, ele envia um projeto de lei com essa intenção. Pronto. O projeto de lei, as pessoas já entendem que ele foi aprovado. Porque as pessoas não explicam o que é que ele está fazendo com o envio. A professora agora disse, bem, está no Senado, está tramitando no Senado um projeto. Mas está tramitando, então ela explicou, olha, eles ainda não aprovaram, eles estão avaliando se vai ser possível o PIX, a gente fazer o pagamento da pensão através do PIX. Isso é uma coisa. Mas se você fala que está simplesmente no trâmite no Congresso, as pessoas já imaginam que isso vai acontecer. E dá um desespero na população. É verdade. Então, na verdade, o que a população precisa fazer, e isso eu falo com convicção, nós não temos o costume de ler as coisas do início ao fim. Perfeito, doutora. Não é a lei, não é nada disso. Nós precisamos ler as notícias. A gente passa muito rápido com o dedo, a gente não para ler a informação.
E a informação hoje é tudo. Sim. No passado, quem tinha o poder? Quem tinha dinheiro. Hoje é que detém a informação. É verdade. Então, se você tem informação, você tem tudo. Então, pare para ler. Se você tem uma notícia que te interessa, pare e leia. E eu digo mais, no passado a gente era muito mais feliz porque a gente tinha um jornal físico. Não é? Você tirava a sua conclusão a respeito daquilo que você estava lendo. Hoje, você não tem mais a sua conclusão. Você tem a conclusão de quem escreveu. Sim. Não é? De quem digitou, vamos dizer Perfeita colocação, assim. doutora. Ou de quem está te contando a notícia. Porque quando eu conto para você, eu conto com a minha entonação, Sim. eu te conto com a minha emoção, não é? Eu não deixo você trazer a sua emoção para aquela notícia. É de onde nasce aquela máxima, né, doutora? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Perfeito. Então, eu penso que, independente do que seja, do que vem por aí, pare e leia. Exatamente. Adquirir um senso crítico, né? Exatamente. É o que eu falo em sala de aula. Lá, nós desenvolvemos isso, o senso crítico. Sem isso, você não consegue formar argumentação jurídica. É verdade. Que é o que leva o advogado para frente. Sem argumentação jurídica, ele não consegue trabalhar. Mas, para ter argumentação jurídica, ele precisa ter senso crítico. E, para ter senso crítico, ele precisa fazer leitura. E leitura por completo. E para o aluno de direito que está nos assistindo aqui, queria mandar um abraço para o pessoal da Atlética, dos Justiceiros. Quero mandar um abraço também para os alunos da Vanguarda que estão nos acompanhando ao vivo, tá? O pessoal da Vanguarda Para aí, essa galera que Justiceiros. Para essa galera que, assim como eu e o Alex, aí estamos lutando pelo famoso lugar ao sol. Remando. Qual livro e qual leitura a doutora indica para a gente poder desenvolver esse senso crítico e nos tornarmos profissionais mais sólidos e mais eficazes aí no acesso à justiça? Olha, eu diria a vocês que vocês precisam conhecer o autor. Leiam a biografia dele. Vejam se vocês se identificam com aquela biografia. Muitas vezes, a pessoa sonha em ser juiz de direito. E aí você vai ler um autor, você olha na biografia e vê lá, juiz de direito. Pronto, aquilo já te encantou. Bem, eu quero ser juiz de direito, ele é juiz de direito. Com certeza, você vai encontrar alguma coisa que te conecta a ele. E isso já é meio caminho andado, porque aquilo que ele te falar ali naquele livro, você já vai começar a assimilar. Começa aí. E você tem que fazer uma leitura, mas uma leitura real. Você tem que pegar uma folha de papel, pegar uma caneta, um lápis e começar a anotar aquilo que você não entendeu e ir buscar aquilo em outros livros, Perfeito. com professores, no dicionário, enfim. Você tem que fazer uma leitura real, não é? E você tem que fazer uma leitura do início ao fim. Sim, Não eu fico feliz porque, assim, às vezes o pessoal fala que eu sou meio psicopata do direito, sabe? Inclusive meu esposo, às vezes ele acorda às 3 horas da manhã e fala que você é louca, tá tocando um bar, e aí eu tô lá, porque é o meu momento, né, que as crianças estão dormindo, é o meu momento mais fácil aí pra conseguir ter um foco, ter dedicação, e eu fico muito, assim, às vezes tenho uma dúvida, determinadas palavras, e aí eu coloco aquilo, só que eu não me limito a perguntar para um. Eu gosto de perguntar para várias pessoas diferentes para eu ter, né, visões, óticas diferentes e poder adquirir a minha a partir delas também. Que eu acho que vale a pena. E isso é importante, Lu. Vou acrescentar aqui essa informação que o que a professora trouxe. Quando ela fala para a gente ler a orelha do livro, né, que a gente chama biografia do autor, é porque a gente tem no direito a palavra que vocês mais ouvem durante a faculdade é depende. E o que traz o depende? Traz conceitos diferentes da mesma situação. Sim. Então, a gente tem linhas de estudos de formas divergentes. Então, umas vão prevalecer em relação a outras num determinado momento, mas nada impede que você, como advogado, crie suas teses e possa pegar a minoria e aplicar naquele caso concreto para aquilo que você quer defender. Sim. Então, quando a Pro fala a respeito disso, desculpa, professora, agregar um pouco aqui a tua fala, é isso mesmo. eu acho que é nesse sentido, de você entender qual é a linha que você vai seguir. É a majoritária, é o que todo mundo aprova, é o que todo mundo se conecta, ou é a minoritária? Porque, às vezes, a minoritária ela também pode virar o jogo naquele determinado Sim, momento e com naquele certeza. caso concreto. Com certeza. Né? Então,
para além dessa questão, e digo mais, acho até importante, professora, se conectar com quem conhece, com quem se identifica, mas também ler o contrário. Sim. Né? Porque Sim. para a gente rebater, a gente precisa conhecer. Eu acredito, assim, que é fundamental e olha só para você ver. Quando eu entrei na faculdade de Direito, por exemplo, meu sonho era ser delegada. Eu já mudei a minha opinião. Então, assim, eu acho que a gente tem que se permitir, é válido o que você disse também, doutora Emanuela. Por quê? Porque às vezes você lê só aquilo que você gosta, mas de repente você não encontra caminhos nas quais você poderia amar, nas quais você poderia gostar e também você pode florescer. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma grande paixão pela advocacia. Eu não acredito hoje que eu faria uma prova para delegada. Não por não achar uma boa profissão, mas por ver que eu, no meu perfil, eu posso ser mais funcional e eficaz e encontrar mais sangue nos olhos, coragem, graça, por conta de todas as lutas, né, de toda a raiz, né, como a doutora disse, da ancestralidade, que eu tenho. Então, assim, eu acho que é bom a gente se permitir também conhecer outras coisas, conhecer novos caminhos, porque às vezes a gente tem coisa ali que você podia se destacar e você nem sabe. E o que você não gosta, às vezes, desculpa, Alex, o que você não gosta, às vezes, é o que te destaca. É eu verdade. trago como exemplo que eu Pois é. odiava processo civil. Na verdade, eu odiava não. Era a disciplina que eu tinha mais dificuldade, porque quando eu fiz a faculdade de Direito, a minha professora teve um câncer e ela não conseguia dar aulas. E aí, por uma questão de vínculo da faculdade, era difícil colocar outra pessoa no lugar. Olha, E eu me especializei nisso e hoje dou aula de processo civil. eu acho que o direito é bem isso, né, professor? Ele passa a moldar as pessoas. Você entra de um jeito e sai de outro. Sim. Não adianta. Eu acho que pelo menos 90% das pessoas que eu entrevistei, que eu conheço, que falam do direito, eles falam, eu entrei com um pensamento, eu entrei com uma visão. Estou saindo totalmente diferente. Você consegue enxergar amplamente. Né? Ele abre várias coisas, vários caminhos que a gente pode seguir. E o seu próprio destino, eu acho, não sei, o seu próprio, te leva para onde que você tem que ir. Sim. É muito legal essa área do direito devido a isso. Eu acho que a sala de aula, principalmente no curso de Direito, ela traz uma transformação social muito grande. Muito grande mesmo. Tá aí exemplos, né, Lu? Muito. Né? A gente vê aí, eu totalmente diferente, como a Luana falou, há 10 anos atrás, quem diria que a gente ia estar, né, aqui? Olha que diferença, Sim, sim. né? É uma coisa que, poxa, a gente começa a caminhar com novos passos. Sim. Né? E não só caminhar, como querer trazer todo mundo junto. Eu, pelo menos, sou assim. Cara, não, vamos, faz direito. Ah, eu quero fazer. Não, faz direito. Se deixar, eu puxo todo mundo pro meu banco. Não basta mais só para você. Né? Sim. Tem que ter mais gente. É até um argumento que a gente usa muito, né? Eu tenho um projeto, né, que eu levo direito nas escolas públicas aqui em São José. Inclusive, estarei na Fundas, dia 20 e 21 de maio. Né? Então é um projeto que eu trago e que é voluntário isso, é uma coisa que eu vi em mim a necessidade e eu brinco em todas as minhas palestras, né? Se tiver algum aluninho meu aí assistindo vai concordar comigo, eu falo assim que a favela ela nunca vence se só eu vencer. A gente precisa ser ponte e não obstáculo. Então se eu não puder ir para frente e carregar os meus para crescerem comigo, de nada valeu toda essa luta, né? Então eu falo assim, existe essa necessidade, a gente não pode ser obstáculo. A gente tem que ser ponte e ser ponte para trazer pessoas que não têm acesso, pessoas que não podem ou que de repente, assim como eu durante um determinado momento da vida, a duras penas, né, quem é criado a duras penas de uma injustiça, que eu vim de uma família periférica e a gente sabe, né, como que é a família, a real família brasileira, que nós somos maioria. Desculpa, peço minhas escusas a vocês, mas assim, eu falo assim, a gente tem que trazer o sonho para o jovem. Porque o jovem dessa realidade, e muitas vezes eu entro dentro de uma sala de aula e eu vejo que ninguém está interessado. Eu falo, eu vou falar de direito, todo mundo, ai, que saco. E aí, quando eu começo a conversar com eles e trazer dentro da realidade deles aquilo que pode mudar, e quando eu mostro um pouquinho da minha história, porque assim, eu sou uma grande apaixonada pelo direito e tudo que ele já mudou e tem modificado na minha vida, né? Eu comecei na faculdade, eu era desempregada, mãe de 3 filhos, hoje eu tenho casa própria, hoje eu já consigo atuar na área, mesmo como estudante, na correspondência jurídica. Temos aí muitas parcerias, sou membro da Abracrim, que é uma associação que eu muito apoio. Dentro da OAB, estou na frente aí da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Direito Militar. Então, assim, a gente tenta vir um pouquinho de todos os lados para a gente entender, de fato, e ver o que a gente pode mudar. Porque se a gente não for força motora,
de Faz nada sentido. faz sentido, né? E eu acho que nisso todo mundo aqui concorda comigo, né? Sim. Perfeito, perfeito. Poxa vida. Eu posso fazer só a última, só a última. Poxa, Doutora, perguntinha. rapidinho, só pra gente finalizar. A doutora foi procuradora, né, municipal durante 30 anos e hoje a doutora leciona. Diz pra mim, qual é a que mais faz o sangue correr? Qual área que mais faz o sangue da professora correr nas veias e que você fala assim, cara, isso aqui talvez não me dê tanto financeiro, mas como ser humano me deixa muito virtuosa. Entre a carreira pública e o magistério? E o magistério. Com certeza o magistério. Com certeza. Consegue esse contato, né? Tá dentro da Engrandecedor. sala, esse calor humano. Com certeza. Eu vou te falar uma coisa. Eu digo aos meus alunos que nós, advogados, nós falamos por aqueles que não têm voz. Esse é o nosso papel. Sim. É só esse. E digo mais a eles, se a dor do outro não te incomoda, você precisa rever os seus conceitos. Perfeito. A Verdade. dor do outro precisa te incomodar. É, Porque nós somos voz dessa dor. Sim. Então, isso tem que fazer o sangue correr, entendeu? Isso tem que te motivar. Isso tem que te dar entusiasmo. Então, o estudante de direito, ele tem que ser entusiasmado por conta disso, não por conta de recompensa financeira. Sim. Isso é consequência do seu trabalho. Exatamente. Mas por conta dessa motriz mesmo, sabe? Dessa força motriz que te faz ir para frente. Que é você poder enxergar no outro uma situação que você consegue, de uma maneira ou outra, resolver. Que você consegue bater na porta do judiciário e dizer, olha, eu tenho essa questão aqui do fulano, me diga, o que o direito pode fazer? Perfeito. Então, eu acho que esse é o nosso papel. E é um papel fabuloso. Sim. Né? É maravilhoso. É o Então, que move, né? É o que nos move. É o motivo da gente estar aqui, Com acordando certeza. cedo, de manhã. Você é de prontidão, já falou, o que, Alex? Estou indo agora. Pode contar comigo. Falei, professor, mas é segunda, 9 horas da manhã. Vou estar lá sim. Inclusive, a senhora tem até um projeto bacana, que depois, assim que a gente conseguir, se quiser falar um pouquinho também, do seu Instagram, que é justamente isso. É gente da gente, né? Tá querendo fazer a mesma coisa que a gente está fazendo na rádio. É levar a informação ao cidadão de uma maneira realista. É isso que a senhora vem trazendo. Se a gente não puder ajudar, não puder conectar, de nada serve a gente estar se formando em direito, gente. Nada serve. Eu costumo dizer que é que nem os alunos, se não se unirem, não vejo motivo. A OAB não tem concorrência, todo mundo chega lá, todo mundo tira. Não tem números de OAB, então se unam. Se juntem, faça acontecer em vocês mesmos. Deixa transparecer esse espírito de união. Porque juntos somos fortes, juntos chegamos lá. Sozinho ninguém faz nada. Vivemos em uma comunidade, vivemos em um público, né? Uma população Exatamente. junto. Eu tenho um projeto de levar aos meus alunos temas que não são muito comuns em sala de aula, mas que eu acho que eles precisam conhecer, principalmente quando a gente fala em minorias, né? Tem muita coisa que a gente precisa saber, que eles precisam conhecer, até para entender um pouco mais o universo do direito constitucional. E para a gente ir a fundo nisso, eu criei esse projeto. Então, ontem eu lancei o meu Instagram, né? Olha que legal. Que é profa.mariacristina. Profa.mariacristina, hein, pessoal? Segue aí. Maria Cristina. E eu gostaria que realmente as pessoas me seguissem, porque Já eu estou seguindo. comecei a falar sobre comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. E vou disponibilizar um e-book gratuito sobre isso, porque eu quero que as pessoas realmente entendam. Eu vou comprar, hein? É gratuito. Não me ilude. Não, é gratuito, porque eu quero que as pessoas conheçam um pouco o universo dessas minorias, que é fabuloso. É Show de lindo, bola, né? É uma show história de muito bola. linda, É muito legal. sólida. Galera, notícias tristes. Oh. Muito triste. Ah. Quando começa a ficar bom, é sempre assim, cara. É sempre Caramba. assim. Professora, quero agradecer Eu que muito, 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 de verdade. Você sabe o tanto que eu tenho apreço pela senhora, né? Não só como professora, mas ser humano, minha amiga, minha colega. Muitas vezes já fui chorar no ombro da senhora. E a senhora me aconselhou. Eu acho que não conheço uma pessoa mais extraordinária, assim, a pontos de conhecimento para tamanha bondade.
Eu acompanhei a senhora entrou, eu estava lá também, a gente fez uma trilha junto e agradeço de coração mesmo. E pode ter certeza, a senhora nunca vai ser esquecida por muita gente. Por tudo que a senhora fez, a gente sempre vai levar a senhora na memória. Eu sempre vou falar da senhora, passa anos e anos e anos, vou falar quando a senhora me ajudou, a senhora me acolheu. Alex, você vai conseguir, né? Nos procedimentos que eu estava fazendo, e a palavra ainda soava em mim quando eu estava indagando lá na prefeitura. E lá. consegui. Fui atrás, estava lá, e a senhora, você vai conseguir. Esse apoio, sabe, sem nada, só por amor mesmo aos seus alunos, tenho certeza que fez a diferença na vida de muitas pessoas mesmo, que vai eternizar isso. Eu vou passar para minhas filhas, como já passo, sobre a senhora, tenho certeza que elas um dia falam, meu pai falou que tinha um... Então, agradeço de coração, de verdade mesmo, viu? Agora eu quero que vocês dêem uma saudação pro pessoal, fale com eles que acordaram cedo para assistir vocês também. Vamos começar pela doutora, que daí depois a gente faz a vinheta e fecha o programa. Bem, eu que agradeço o convite de estar aqui. O Alex, ele exagera um pouco a meu respeito, porque ele é exagerado mesmo. Acho que essa que é a beleza dele, né? Você é uma pessoa tão generosa assim, mas é um prazer estar falando do direito com pessoas tão queridas, de uma maneira tão simples, né? Porque o direito é simples, ele está no nosso dia a dia. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é uma oportunidade única, né? E a gente tem que aproveitar. Então, a todos que estão nos assistindo, muito obrigada por permitir que eu entrasse na casa de vocês, né? Isso é muito legal. Muito obrigada. Isso aí. Bora, doutora Manu. Vamos juntos, doutora. Eu lhe agradeço também por estar lhe conhecendo hoje. Que prazer imenso, além de estar fazendo esse lançamento do Conexão Justiça junto com vocês. Obrigado por me trazer para essa bancada, para a gente falar do direito de um jeito tão claro, né, tão direto, trazer as novidades lá do Senado, da nossa legislação, saber como aplicar isso na vida de cada um. Então, contem comigo. Meu Instagram, @emanuela_souza.adv. Quem quiser me seguir, fazer perguntas para a próxima semana, estamos juntos, tá? Alex, Lulu, muito obrigada a vocês pela companhia, dividir aqui essa mesa, essa bancada, e pessoal por ter vindo aqui acompanhar. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo programa a partir de agora, e toda segunda, né, Alex, a gente está aqui junto. Bom, eu, vou continuar estendendo aí os meus agradecimentos. Eu acho que tudo que vocês falaram já faz muito sentido, então não vou me estender muito nesse ponto. É um privilégio, estou honrada de estar aqui com mulheres potentes, mulheres fortes, né, com Alex, que já é meu muito amigo. As pessoas falam assim que eu sou o Alex mulher, não sei. Acho que ia faltar um pouquinho mais de dendê pra ele. Tô brincando. Doutora, aqui tem a Giga. É que a gente tem um também. cabelinho. Brincadeira. Gente, assim, brincadeiras à parte, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Começando aí, mês de abril, pontapé inicial, semana começando aí com mais uma vitória, porque eu sempre brinquei que eu sou uma grande garimpadora de oportunidades. Então, assim como a doutora, também vejo como uma grande oportunidade de fazer o direito chegar na casa de todas as pessoas. Quero agradecer a todas as famílias, ao Leite, né, que nos dispôs aí esse espaço, e deixar aí para vocês, como diz a doutora, né, eu sou legalmente inspirada, podem me seguir lá também. Sigam a professora Maria Cristina, sigam a Manuela, sigam o Conexão Justiça e a TVI, para dar mais força e mais solidez para que a gente consiga estender e levar aí esse projeto para ele crescer bastante, fluir bastante aí na casa de cada um joseense aí. Tá bom? Perfeito, perfeito. Bom, quero agradecer a todos que ficou com a gente até agora. Dizer que é um prazer enorme poder estar levando esse conteúdo até vocês, principalmente o público mais carente, que precisa sim, de uma maneira mais descomplicada dessa nossa justiça brasileira. Precisa saber do que está acontecendo, precisa interagir, precisa principalmente saber dos seus direitos. Claro que vem os deveres, mas o direito, a partir dessa segunda, dou como aberto, né, professora Luana, ao nosso dever, a nossa obrigação de transmitir o direito na casa do pessoal que está nos assistindo de uma maneira mais
clara e transparente. Meu agradecimento a todos, agradecimento ao pessoal que ficou com a gente até agora, que está comigo aqui, ó, o pessoal da Faculdade Anhanguera, o pessoal da Faculdade Vanguarda, logo mais à noite estamos aí, beleza? Vamos meter marcha, doutora? Só dar um salve aqui, dá licença, porque foi Páscoa, né? E na Páscoa, Tricolor ganhou chocolate, então assim, eu queria mandar um salve pra Independente, que o pessoal tá nos assistindo agora, aí, ao a galera vivo. Independente, Entendeu? opa, E aí, junto, já hein? trazendo aí pro Tarcísio aí, trazer as notícias do esporte. Temos a equipe, a bancada tá voltando, vai vir forte no esporte também. Nosso amigo Tarcisão, nossa doutora Ellen que tá em casa, nosso amigo Valdemar, que faz parte aqui também da Tá tribuna da presente nossa também. bancada. Tá todo mundo junto, professor Cristiano, o time do Tigrão aqui também, tá presente, tá acompanhando. É isso, galera. Por hoje é só. Peço a licença para sair de cena e tenho certeza que na próxima segunda voltaremos com conteúdo bem maior para vocês e debates polêmicos. Até mais. Tchau, tchau, galera. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.